Começando mais um episódio do programa Franquias e Shopping, seguindo na cobertura do 4º Simpósio Nacional de Varejo e Shopping, uma iniciativa da Alshop, trazendo grandes players do mercado do varejo, shopping center, também membros do poder público para uma grande discussão, um grande debate, troca de ideias, interação e projetos para mudar o país, fomentar a economia e transformar a vida das pessoas. Esse é o objetivo de mais uma iniciativa que a Alshop promove, sendo o 4º simpósio realizado em Foz do Iguaçu um grande sucesso. Gente, seguindo aqui no Simpósio de Varejo e Shopping, 4ª edição 2019, eu converso com um dos grandes homenageados do evento, vencedor do Prêmio de Empresário do Ano, por um case de sustentabilidade absolutamente incrível. E ele estava me contando que isso não vem de hoje não, é desde 94, com essa cultura na empresa. Rubens, da Patrone, como é que tá, meu caro, tudo bem? Tudo bem, Daniel, um prazer. Estamos aí participando, prestigiando esse simpósio e com essa grata surpresa de ter sido eleito o empresário do ano. Para mim é um prazer, uma satisfação, e esse tipo de reconhecimento para nós empresários acaba nos motivando ainda mais a continuar lutando por esse país, por geração de emprego e renda, pelo crescimento econômico. Então eu fico muito agradecido e sensibilizado com o prêmio. A gente que agradece porque iniciativas como essa é que fazem com que o varejo se torne não só gerador, mola geradora da economia, de empregos, etc., mas visto como de fato responsável em sua atuação. É o empresário que não pensa só em si, mas que pensa no todo. É esse tipo de ação que a gente quer que permaneça, que continue em ação. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Um evento como esse é importante para discutir com todo o segmento, práticas, modelos, aprender e fazer a economia voltar a girar. Como é que você vê o evento? Não, isso aqui é maravilhoso, né? É o 4º simpósio, todos foram um verdadeiro sucesso. É um momento esperado por todos, porque a gente pode trocar figurinhas, não é? Conversar e discutir os nossos problemas que são comuns, tá? E também ter uma aproximação com os shoppings para que a gente possa ter também um relacionamento mais saudável e com bom senso, não é? Então é maravilhoso o evento. Nabil está de parabéns, que tem sido um sucesso todos os anos. Para a gente fechar, vamos falar um pouquinho de Patrone. Não só a pizza que eu mais gosto de comer, muito além da pizza, uma série de pratos muito legais, como um jeito familiar de ser atendido, simpático. E isso vale para a rede inteira, para toda a cadeia de lojas, porque a cultura que eles trabalham é uma cultura muito séria de valorização do cliente, do colaborador, da matéria-prima. Conta um pouquinho pro pessoal como é que tá o momento da Patrone. Então, é bem isso que você disse mesmo. É uma culinária caseira que a gente procura preservar desde a fundação da Patrone em 1984, fazendo 35 anos. E é assim que a gente enxerga como atender o consumidor, como melhor servir o consumidor. Como você viu na minha história, a Patrone nasceu para fazer uma pessoa feliz, que era o meu pai, para dar emprego ao meu pai, e hoje faz milhões de pessoas felizes, não é? A gente atende nas lojas mais de 2 milhões de pessoas por mês. Então, como estamos hoje, eu acredito que igual a todo o varejo, né? Passamos 3 anos muito difíceis, que foram os piores anos do varejo no Brasil. E olha que eu, na Patrone, eu passei por todos os planos econômicos. Todos. Mais de 10 planos econômicos. E sem um arranhão na área de alimentação. Porque o setor de alimentação sempre foi o último a cair numa crise e o primeiro a se reerguer numa retomada. Dessa vez, foi complicado. Porque a alimentação caiu, todos os segmentos da alimentação, e vivemos anos que devemos estar felizes por ter chegado de pé, né? Agora, há uma perspectiva muito boa, nós temos que olhar para o futuro, olhar para frente. Há uma perspectiva muito boa, que a gente venha a ter
volte ao crescimento econômico, a retomada do emprego e da renda. Nós temos muita esperança que já a partir deste ano a curva começa a crescer. Tenho certeza que vai. Olha, fica a minha dica aqui. Você que é de São Paulo, vai conhecer a Casa do Dom. Isso. Ali é uma história. Só indo lá, não vou te explicar não, tem que ir lá, vai em Moema, né? Isso mesmo, Casa do Dom é um restaurante temático do Dom Patrone, com motivo máfia, a máfia do bem, o Dom Patrone é um mafioso do bem, é uma sátira à máfia. E espero vocês lá, Avenida Ibirapuera, 2835, Casa do Dom. Vocês vão adorar. Nosso programa, viu, Rubens, é pro Brasil inteiro, então você que não é de São Paulo, deve ter Patrone aí perto também da sua casa. Mas, ó, quando vier para São Paulo, programa nas tuas coisas para fazer. Você vai visitar ali, vai visitar aqui. Casa do Dom. Vai ser uma experiência. E além de se comer bem, isso seguramente. E por todo o Brasil, sempre nos melhores shoppings do Brasil. Estamos em praticamente todos os estados. Esperamos vocês também nas nossas lojas de shopping. Comida boa, se me permite. Comida boa, preço justo, isso é muito legal, obrigado. É democrático. Obrigado. Rubens, muito obrigado, sucesso para você. Obrigado você, Daniel. Continua acompanhando Franquias e Shopping. Legal, gente, 4º simpósio de varejo e shopping, simpósio nacional. Eu tenho aqui a ilustre presença de Glauco Mai, ele que preside uma das instituições mais importantes nesse ecossistema, especialmente quando nós falamos dos operadores, dos shopping centers, que são verdadeiros centros de compra e geram muito emprego e renda para o nosso país. Glauco, um prazer estar aqui contigo. Não, o prazer é meu. Sou participante assíduo do simpósio, participo desde a primeira edição lá em Punta del Este, e eu acho que essa relação entre lojista de shopping center e empreendedor de shopping center é fundamental para o crescimento do nosso negócio, do business. A pauta é única e a gente tem que achar soluções conjuntas para poder desfazer os gargalos que impedem um crescimento ainda maior do nosso setor. Então, é com muito prazer, muita alegria que eu venho anualmente participar de painéis ou para ouvir, para conversar, fazer networking, acho que é muito legal. Falando um pouquinho dessa relação e já tocando num tema um pouco espinhoso, mas que eu acho importante, porque a tua visão sobre isso, assim como a do Nabil, ela é bastante esclarecedora. Muita gente enxerga, muitas vezes, o lojista e o operador de shopping centers em determinados momentos como adversários, como pessoas que estão cada um lutando pela sustentabilidade do seu negócio e que, por vezes, tem embates ali na revisional, no metro quadrado, no que é ofertado. Na prática, é algo que tem que ser, um depende do outro e é uma mão que tem que ser dada para que de fato a economia aconteça, para que os shoppings estejam bem povoados, tanto por lojistas como, obviamente, com boas lojas pelo público consumidor, mas também o lojista esteja nas melhores oportunidades, tenha suas vitrines nos melhores espaços de compra. Esse é um dos trabalhos da Abraço e da Allshop? Sem dúvida, Daniel, esse é um trabalho nosso e a relação entre shopping e lojista é simbiótica, né? Um não existe sem o outro e os dois vão crescer junto ou os dois vão decrescer juntos. Não existe shopping que cresce sem lojista e não existe lojista de shopping que vai bem se o shopping vai mal. Então, como toda relação comercial, na verdade, como toda relação é complicada, uma relação comercial é mais complicada ainda, porque são interesses diversos, a gente está falando de crescimento, de sustentabilidade, de finanças, mas eu acho que a gente tem que entrar no entendimento em que essas questões, elas são saudáveis porque elas estimulam o crescimento, né? Todo desafio, todo novo problema, ele está sendo enfrentado ao longo dos anos e as soluções que vêm são sempre melhores, né? Então tem essa discussão que é natural, é justa e é benigna para o nosso setor, mas que é uma discussão privada, que tem que acontecer aqui em fóruns como esse, em salas de reunião, entre lojistas e empreendedores. Levar isso para o poder público é muito complicado, e isso que a gente tem visto ao longo dos anos, muitas discussões que são privadas, relações comerciais estritamente, são levadas para um debate público, e aí se entra numa seara em que a gente não tem controle e que ninguém vai ser beneficiado, nem o lojista, nem o empreendedor. Para você ter uma ideia, são mais de 3.800 projetos de lei que existem no Brasil que afetam a gestão dos shoppings e a relação de shopping com lojista. Então, não existe nenhuma segurança. Se já é difícil um lojista sentar com o shopping e negociar, imagina você tendo a ameaça de 3.800 projetos de lei que podem mudar isso amanhã. Você acerta uma coisa comigo hoje, amanhã muda, ou depois amanhã muda, ou depois amanhã muda. Então, o nosso foco tem que ser a união e levar para o poder público que a não
não interferência, a garantia de contratos, a segurança jurídica e regulatória para o nosso setor e para o Brasil, ela é fundamental para o desenvolvimento do país, para a geração de empregos, para a geração de impostos, para a geração de receitas e divisas, para a autoestima e para o desenvolvimento de todo o Brasil, de todos os segmentos. Então é isso que a gente tem que fazer, e eu e o Nabil, felizmente, a gente conseguiu entrar numa sintonia muito boa entre a Shop e a Brás, e a gente tem trabalhado nos últimos 5, 6 anos aí nesse sentido, e estamos muito felizes com os resultados até agora. Diretamente aqui do 4º Simpósio Nacional de Varejo e Shopping, eu tenho a ilustre presença de Gabriel Kanner, representando o Brasil 200, um movimento extremamente interessante, amplo e muito funcional, muito operacional, que você, se ainda não conhece, precisa conhecer e precisa de alguma forma se engajar nessa grande ideia. Gabriel, grande prazer estar com você aqui hoje. Daniel, muito obrigado pelo espaço, agradeço ao Shop, todos os organizadores aqui que fizeram um trabalho fantástico nesse simpósio, o 4º Simpósio Nacional do Varejo e Shopping, e agradeço meu querido amigo Nabil Sayon pelo convite para estar aqui presente com vocês. Explica para o pessoal de casa que está assistindo o programa Franquias e Shopping o que é o Brasil 200, caso tenha alguém que ainda não conheça. Bom, a todos os telespectadores do programa, o Brasil 200 surgiu no ano passado com o objetivo de começar a mobilizar o setor produtivo para primeiro participar do debate político, porque ao longo dos últimos anos o setor produtivo sequer participava do debate, né? Os empresários ao longo dos anos ficaram muito preocupados em tocar suas empresas, em ganhar dinheiro, que tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas se omitiu sim da política, não quis se envolver com política, e os empresários que quiseram se envolver com política eram empresários de conluio, né, como Flávio Rocha costuma dizer, que estavam buscando algum tipo de benefício ali do governo, como a gente viu nos grandes escândalos de corrupção que aconteceram ao longo dos últimos anos. Então o empresário do bem, o empresário que quer o bem no Brasil, que não quer nada em troca do governo, que paga os seus impostos, que gera emprego, realmente ficou fora do debate político. E o Brasil 200 surgiu exatamente para começar a mobilizar esse empresariado, para primeiro participar e depois começar a pautar o debate político e econômico no Brasil. O setor produtivo carrega o país nas costas, o setor produtivo paga impostos e gera empregos. Então temos o dever e a responsabilidade de conduzir o Brasil no caminho certo, o caminho do desenvolvimento, do crescimento econômico e da geração de empregos. Então hoje estamos completando um pouco mais de 1 ano de vida. O que era o Movimento Brasil 200, que foi lançado no ano passado, agora se fundiu com o Instituto Brasil 200, que será um instituto de formulação de política pública. Então teremos uma base ali da academia, uma base teórica muito forte para conseguir produzir política pública com qualidade, e teremos uma atuação política efetiva através da nossa frente parlamentar, que lançamos semana retrasada, a Frente Parlamentar Brasil 200, contamos com a adesão de 230 deputados federais e 10 senadores. Então a ideia é discutir ideias de desenvolvimento, discutir liberalismo. Nós surgimos como um movimento liberal que defende menos intervenção do Estado na vida das pessoas, menos regulação, um tamanho do Estado menor, né, que caiba no bolso do contribuinte, e que a gente não só discuta essas ideias, mas que as coloque em prática. Até uma crítica que eu faço ao movimento liberal ao longo dos últimos anos é que foi um movimento muito confinado, né, entre setores ali do empresariado, e com muita pouca ação política. Então o objetivo do Brasil 200 é não só trazer à tona essa discussão, trazer à tona ideias liberais, ideias que a gente sabe que vão colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento, e agir em cima delas para que nós consigamos executá-las. Então esse é o nosso objetivo. Estamos em um momento muito bom, abrimos um escritório agora em São Paulo, estamos abrindo semana que vem em Brasília para dar todo o apoio possível ao governo, primeiro na aprovação da nova Previdência e depois nas pautas que seguirem, como a reforma tributária, reforma política e outras pautas tão importantes para o país. Então nosso objetivo é esse, apoiar o governo, ajudar a colocar o país nos trilhos do desenvolvimento. E o nome Brasil 200 faz alusão aos 200 anos da independência, que serão completados no dia 7 de setembro de 2022. Então temos pouco menos de 4 anos aí para propor uma agenda positiva e conseguir realmente fazer o Brasil atingir todo o seu potencial. Hoje nós estamos aqui em Foz do Iguaçu, participando da abertura do 4º Simpósio de Shoppings de todo o Brasil. É uma iniciativa comandada pelo Nabil Sayon, que tem crescido a cada ano, e em consequência disso o Sebrae tem participado de forma muito efetiva. E por que o Sebrae participa e hoje está aqui representado pelo seu presidente? Participa porque há uma intensa movimentação, uma intensa participação
das pequenas microempresas e dos empreendedores individuais dentro dos shoppings de todo o Brasil. A área de serviço e de comércio, principalmente aquela área ocupada nos shoppings com espaço inferior a 250 metros quadrados, são, em quase 65%, participantes ou participadas através das pequenas empresas, das microempresas e dos empreendedores individuais. Então há uma participação muito forte do setor. Daí porque nós estamos aqui apoiando fortemente esse evento na medida em que sabemos da importância da microempresa, da pequena empresa dentro da estrutura de shoppings do Brasil. Seguimos aqui no 4º Simpósio Nacional de Varejo e Shopping, onde eu tenho a oportunidade de conversar com o deputado federal Efraim Filho, do Democratas, que esteve presente também em painéis importantes aqui de discussão e veio contribuir com a visão do Legislativo sobre reformas e sobre a importância do varejo nessa retomada do crescimento. Deputado, prazer estar aqui contigo. Alegria nossa poder participar, um evento que coloca lado a lado o setor produtivo e parlamento, né? A agenda econômica hoje é um grande desafio para o país, fazer o Brasil voltar a crescer, recuperar os empregos perdidos, resgatar o rumo do desenvolvimento. Então é nessa troca de informações aqui que a gente consegue alinhar algumas propostas interessantes, dentre elas as reformas estruturantes. Falou-se de previdência, falou-se de reforma tributária, falou-se de crédito positivo, mais crédito, menos juros, temas interessantes. Deputado, se o senhor me permite, obviamente que a agenda, o que está no dia a dia das pessoas, é a reforma da Previdência. Eu acho que grande parte dos brasileiros já entendeu da necessidade e qualquer pessoa que tenha amor pela pátria já percebeu que é preciso maior equanimidade e é algo a ser mexido, trabalhado, daí a necessidade de organizar isso através da CCJ, de toda a tramitação, para que de fato tenhamos reforma aprovada e uma reforma efetiva, uma reforma que funcione. Mas logo na sequência, e é disso que eu queria falar com o senhor, outras reformas também precisam caminhar. Uma delas a tributária. Qual é a sua opinião, a sua visão a respeito da tributação no Brasil? Olha, nós temos um sistema hoje extremamente complicado, complexo. Não é à toa que o Brasil, além do seu sistema tributário tradicional, ele tem um que se chama Simples. E o simples é confuso. Então, se o simples é confuso, imagina um nó que está lá em cima para quem quer empreender. Nós vivemos um cenário de quase extorsão tributária. Nós estamos no limite da carga tributária para quem empreende, para quem produz, para quem gera emprego. E se exagerar, você acaba estimulando o mercado ilegal, a sonegação e o fechamento de empresas e perda de emprego, ou seja, é um jogo de perde-perde. Então aqui o que se tem discutido é que a gente tem que encontrar um meio termo num momento desafiador que o país vive de déficit fiscal, para que você tenha um Estado que não consegue hoje abrir mão de arrecadação, mas que também não dá para jogar nos ombros de quem produz um peso maior. Então simplificar, desburocratizar, desregulamentar, talvez seja o passo inicial nesse primeiro momento. Aí eu lhe faço uma pergunta. Nós tivemos uma mudança significativa nessa legislatura, ou seja, a cara da Câmara, também do Senado, mas em especial da Câmara, que é o nosso ponto aqui, mudou. Muitos novos deputados, uma nova configuração. Como o senhor vê esse ambiente do ponto de vista de um terreno propício ou não para a pavimentação de tantas agendas que estão por fazer? Reforma tributária, reforma da Previdência, a trabalhista que avançou, mas ainda existem sempre pontos a ajustar, entre outras. Como é que está o ambiente? Olha, a população ela foi sábia ao promover uma mescla entre jovens valores, né, gente chegando com novas ideias, um frescor, uma oxigenação dos trabalhos e consolidando com alguns nomes já reconhecidos e experimentados lá dentro. Eu acho até que eu me encaixo numa mescla disso aí, porque eu estou com 40 anos, mas já com a experiência de 3 mandatos. Então eu vejo ali uma vontade de acertar muito grande. Então, eu tenho a convicção de dizer, o parlamento está para contribuir, o parlamento está para jogar a favor do Brasil. É questão de organizar a agenda e poder atravessar os desafios e chegar onde a gente quer,
que é a agenda econômica e a agenda da segurança pública, como as duas metas a serem alcançadas já nesse ano 2019. E, falando um pouquinho do presidente, ele não está aqui para responder, vou tomar emprestado a sua percepção a respeito. O presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tem talvez as condições ideais hoje, posto que ele também já é uma figura que não é presidente de primeiro mandato, ele já está seguindo nessa tarefa e foi ali costurado o nome dele para que seja de fato o promotor, a pessoa que vai caminhar com isso nessa primeira casa, na sequência no Senado, enfim. Como que está a figura dele, que é faz parte da bancada, como é que está a percepção dele para o momento da reforma da Previdência? Olha, com toda sinceridade, não poderia existir ninguém mais capacitado para ocupar o espaço de presidente da Câmara e conduzir esse momento de votações importantes de reformas, especialmente na agenda econômica, do que Rodrigo. Porque Rodrigo tem isso como convicção, como princípio. É uma agenda que também é dele. Rodrigo vê a agenda econômica não como uma agenda de governo, mas vê como uma agenda de Brasil, e isso tem ajudado a articular. Ele se elegeu presidente da Câmara com 334 votos, ou seja, mais do que os 308 necessários para a aprovação da Previdência. Então, não contar com ele dificultaria muito esse trabalho de convencimento e de formação de base. Contando com o Rodrigo, principalmente pela sintonia que ele tem com o Paulo Guedes, até mais do que o próprio Bolsonaro, a gente sabe que existem diferenças, mas nesse momento o que tem que existir é relação de respeito. E acho que havendo relação de respeito, porque assim diz a resposta, está na Constituição Federal. Os poderes devem ser independentes, porém harmônicos. E eu acho que essa sintonia da harmonia está encaminhada e a gente vai sair do Congresso com uma vitória e aprovando a proposta enviada pelo governo Bolsonaro. Deputado Efraim, com relação ao seu gabinete, a sua agenda, a sua proposta e compromissos com relação ao ambiente de varejo, queria que o senhor falasse, e empreendedorismo de forma geral, queria que o senhor aproveitasse o nosso espaço e falasse um pouquinho o que está no radar de atuação, que vem estando, não é de hoje, no radar de atuação do deputado. Olha, resumindo, eu diria que é mais crédito e juros menor. Menos juro, mais crédito, acesso a recursos para investir, né? A gente precisa criar no Brasil essa cultura, porque dinheiro às vezes para comprar um carro, comprar uma televisão, o consumidor até tem. Agora dinheiro para ele abrir o seu negócio, para ele investir, para ele crescer, gerar emprego, renda, está difícil. E acho que essa é uma missão da agenda econômica e eu particularmente que presido a Frente Parlamentar do Comércio, Serviço e Empreendedorismo, temos essa missão de ser esse interlocutor entre quem produz e as leis que são geradas no parlamento, porque nem sempre a gente só está falando de ação proativa, tem também uma ação de blindagem, né? Existem algumas leis que vêm para gerar nós, para burocratizar, para criar dificuldade, é preciso liberar essas amarras, né? E empreendedor não é vilão da história. Ele é herói da resistência, e nós precisamos proteger essa iniciativa de quem não tem como sonho, por exemplo, ir para um concurso público, mas tem abrir o seu negócio e contratar pessoas. Eu acho que o emprego, ele é a matriz do crescimento do Brasil. Vamos voltar a isso. Aí tem uma série de outros temas. Cadastro positivo, que acabou de ser aprovado, acesso ao crédito. Nós temos a questão da desverticalização do setor financeiro. Hoje, o lucro do setor produtivo está indo para o setor financeiro. Totalmente. É preciso repensar isso. O empresário está com a água aqui pelo nariz, perto de se afogar, mas o banqueiro lá está mostrando lucros altíssimos. Não que esteja errado, essa é a missão de quem empreende, é ter lucro, mas não dá para concentrar num segmento só da sociedade. Claro, então você tem outros temas que vêm nessa linha, né, e a gente vai avançando com essa pauta do comércio, serviço, varejo, para quem empreende poder também ter quem o defenda e fale por ele dentro daquela casa de leis. Para a gente fechar, deputado Efraim, o senhor tem uma agenda bastante, agora falo da agenda do dia a dia, o calendário, uma agenda bastante disputada, muita coisa para se fazer em Brasília e também no seu estado, e separou um tempinho, fez questão de estar aqui no evento da Alshop por saber dessa importância. Queria que o senhor falasse da sua relação com a Alshop.
Olha, eu digo que existem gestos que valem mais do que palavras. Então, além de vir aqui fazer a fala, o discurso, é mostrar que o setor e o segmento não está desamparado, né? Não está à deriva dentro daquele ambiente ali, que é um ambiente de conflitos legítimos de interesse, né? Do mesmo jeito que tem o nosso setor que quer leis mais benevolentes e que estimulem o segmento de quem produz, você tem, por exemplo, institutos de defesa do consumidor que acham que precisam de regras que burocratizam, que regulamentam a questão das relações de trabalho, né? São temas conflitantes. Então, faz parte da democracia que os grupos e segmentos da sociedade queiram ter seus representantes na hora do debate das leis, e é essa a nossa relação com a Alshop, com a Unex, né, e todas as entidades que representam o comércio e serviço aqui no país. Muito obrigado, eu conversei com o deputado Efraim Filho, que gentilmente deixou Brasília, veio para cá, fez uma apresentação muito interessante, participou de painéis, defende essa frente parlamentar e tem feito de fato diferença para o universo do varejo brasileiro aqui. Muito obrigado, sucesso na sua luta. Estamos firmes, vamos em frente e está de parabéns. Aquela entidade associativa como a Alshop, né, que deixa o conforto da sua casa para poder percorrer os gabinetes de Brasília, buscando soluções para os problemas que só quem está no dia a dia conhece. É importante citar isso. Nós somos parlamentares, nós não vamos buscar as soluções. Nós temos o papel de liderar o processo de transformação, mas a solução vem de quem está no dia a dia, no contato com esses lojistas, empresários, empreendedores, que a gente absorve que solução é essa, porque o grande desafio não é simplesmente mudar a lei, é mudar a cultura, e mudar a cultura é preciso ter essa relação hoje entre parlamento e setor produtivo de forma republicana, transparente e levantando as bandeiras de quem quer empreender, gerar emprego, renda e paga tributo nesse país, são os heróis do Brasil. Muito bem colocado, você continua acompanhando o programa Franquias e Shopping pela Record News.